Salve, salve meus companheiros de jornada, Reginaldo Gazar quem vos fala, espero que todos estejam bem e nesse vídeo trago as operações que realizei no pregão de hoje, 27/9/2022. Bora lá ver os nossos resultados, né? E triste, mas ganância que me mata, que me lasca. Antes de mais nada, pedir aí gentilmente que se inscrevam, compartilhem o conteúdo com quem acredita que possa tirar proveito, deixa o like, ajuda bastante. Comenta também aí, escreve alguma coisa, algum comentário, alguma dica, alguma crítica, né? Para ajudar a gente aí a crescer. Dizer que o intuito do canal é trazer de forma transparente os resultados que obtenho, né? Mostrando a realidade de um trader iniciante. E estava anteriormente mostrando a ideia do setup, mas, né? É um setup que se mostra interessante no longo prazo, porém quando a gente começa a estudar, a gente vai colocando, vai adquirindo alguns conhecimentos que começam a confrontar muito as nossas ideias. Então a gente precisa sempre estar com a mente aberta para buscar por novos horizontes, né? Importante dizer que o mais importante de qualquer forma de operar, qualquer operacional, é a disciplina, né? O mercado ele é soberano, ele sobe quando quer subir, desce quando quer descer. E a única coisa que está sob o nosso controle é o quanto podemos perder. Não temos como trabalhar com metas de ganho, porque um dia que o mercado não quiser pagar, ele não vai pagar. E se a gente insistir, ele toma tudo que a gente tem. Então, tome muito cuidado, pois o day trade não é investimento, é especulação de altíssimo risco. Tá? Então, nesse mercado, só coloque o dinheiro que você possa perder. Estude bastante, porque não é fácil, mas é possível. Então vamos aí adiantar para os pontos das entradas do dia. Mais uma vez eu peço aí, deixa o like, se inscreve. Vamos fortalecendo aí a comunidade para que juntos a gente se torne cada vez mais fortes aí. Então adiantei um pouquinho aqui, o Candle já nos dando um sinal para compra, precisamos sempre aguardar o fechamento do Candle. Candle estava acima de uma região de pivô e próximo ali da abertura do dia anterior, uma região que podia dar uma enroscada. Mas eu vi ali, estava dentro do... Tínhamos um espaço ali onde acionaria a nossa proteção, né? Nos 300 pontos, porém, fiz uma entrada errada, né? A estratégia, a ordem que eu configuro não era essa, né? O primeiro alvo era 300, 500, 400 e 500. Só que eu estou fazendo alguns testes lá, como eu já falei, no Renko, e aí a Oco estava do Renko de 12R. Enfim, fiz a entrada. Quando eu observei que já estava errado, já era tarde, já tinha feito. Mas deixei. Essa estratégia está configurada de forma diferente, avançando pelo Renko, tá? É para buscar 350 pontos. Avançando 120 ele já protege. Se o mercado for de tendência forte, ele já nos protege e busca o nosso take. Senão ele já estopa já na proteção, né? Tem mostrado resultados interessantes essa forma de operar. Porém, os backtests que fiz foi em replay de mercado e operando o mercado ao vivo em conta de simulação, né? E como eu sempre falo, tem um pequeno detalhe que faz uma gigantesca diferença, né? No nosso resultado, operar simulação e replay de mercado. É que não entra o din-din, né? A gente opera com o dinheiro do banco imobiliário, dinheiro de mentirinha. E aí ele não desperta na gente as emoções que a gente sente quando está realmente no mercado com possibilidade de perda, né? Então por isso que é importante sim usar backtest, o replay de mercado, para você treinar a execução das estratégias e fazer um backtest aí, de determinadas estratégias. Porém, né, depois de já mais confiante, você vai ter que ir para a conta real, não tem o que fazer, né? Aporte um capital adequado, né? Eu recomendo no mínimo aí, mini índice, R$1.000 para você começar a operar. E o dólar, eu acredito, tá? Não existe verdade absoluta, mas da forma como eu vejo as coisas, acredito que para o dólar aí, no mínimo, R$3.000 por contrato, para você ter uma margem bacana aí, saudável, né? De garantia para conseguir absorver os dias de prejuízo que vão acontecer, tá? Não tem para onde correr. Essa ordem que está configurada, após os 120 pontos, ela já protege. E aí depois, conforme ele já vai andando, também vai enforcando o gato, como
como fala o Leandro Moura, né, vai enforca o gato, que é o treino stop, ele vai subindo e segurando a operação. No renko, né, o ideal seria para usar isso nas entradas do renko, mas como eu falei, eu entrei com a ordem oco errada, mas o importante é que deu tudo certo, pelo menos dentro dos conformes, né? Ele foi no nosso favor, não chegou lá no nosso alvo, deu uma breve recuada e nos tirou aí na proteção, né, no stop gain. Então vamos adiantar para esse momento e depois, tá, nesse momento aí nem precisando adiantar, ele deu aquela recuadinha, pegou ali nos dando um saldo de R$175 por hora aí. Aí nesse momento aí, você estava dando mais um sinal de compra. Não sabia se faria ou não, estava verificando. Estava aguardando aí fechar o minuto 15, né, para poder achar as regiões que são regiões importantes também, que é difundida aí pelo Fabrício Friedrich, eu não sei, desculpa pronunciar o nome dele, é o dentista da bolsa, dentista do mercado aí, né, que ele pega o True Range dos últimos 9 dias, né, que é o C por hora, né, True Range hora dos últimos 9 dias, e posiciona da máxima, ele pega no máxima e mínima dos 15 primeiros minutos, os dois primeiro topo e primeiro fundo, e traça a partir deles, do fundo para cima, o range máximo lá, que hoje estava em 720 alguma coisa, 720 exato estava, e a da máxima dentro desse período ele traça para baixo também esse range aí. Então eu estava fazendo essas verificações, né, essas linhas eu não sei pronunciar o nome desse cor, esse azul esquisito que é o T, sei lá o nome, mas aí eu vou ajustá-los agora para uma região, né, que é essa região de briga. O que ele recomenda, tá? Não estou falando que é bom ou é ruim, eu acho interessante. O que ele recomenda é que dentro dessa região não se opere, né, mas como, né, se a nossa ansiedade está querendo já pegar essas operações, né, pelo que ele estuda e o que ele ensina, ele mostra, acima dessa região ele engata numa tendência forte de compra e abaixo dessa região uma tendência forte de vendedora, né? E dentro dessa região ele fica imprevisível, com as palavras que ele usa, né? Fica um mercado imprevisível, ele pode subir e ficar lateralizado nessa região, sobe, desce, mas é imprevisível. Mas enfim, marquei aí, após identificar essas regiões, acreditei que a abertura não fosse suficiente, né? A abertura de não fosse suficiente para segurar o mercado e que ele pudesse buscar lá essa região máxima aí desse range aí, né? Mas, né, certeza no mercado a gente não tem, a gente trabalha com probabilidades, estatísticas e expectativa de que aconteça o que a gente viu, do que a gente planejou. Então vamos adiantar aí para ver como que foi, porque eu resolvi entrar nesta operação. Então, como eu falei, após traçar o range, eu falei, não, acho que é possível, acho que ele pode ser que não segure nessa abertura, né? Acreditei que ele pudesse subir um pouco mais, então coloquei ali, bem no fechamento do candle que deu o sinal, a ordem de compra. Eu opero sempre com 5 contratos, na stop 200, e acabei também não alterando, lá mantive, né, a estratégia do 12R, esperando que ele avançasse aí 120 pontos, que já seria suficiente para proteger a nossa operação. E quando eu digo nossa, pessoal, nossa operação na verdade é a minha, né? Eu falo nossa porque eu acredito que todos que estejam acompanhando estejam realmente torcendo também para o meu sucesso aí, para que eu consiga prosperar nesse mercado. Mas é bom também dizer, né, que não importa o que aconteça, se eu ganhar ou se eu perder, só tem um responsável, sou eu. Então se você ganha, se você perde, o único responsável é você, né? Você que escolhe, né, a hora de apertar o botão. O que eu recomendo é que só venha para frente do computador com a sua estratégia muito bem definida, que você saiba quais são os seus gatilhos, né? Ou seja, você precisa saber, tá definido, o que você vai fazer, o que vai acontecer para te fazer entrar numa compra, o que tem que acontecer para te fazer entrar numa venda. Antes de apertar, aconteceu isso? Beleza, então você já sabe o seu gatilho. Mas antes de clicar no botão, você tem que ter muito bem definido
o seu alvo e principalmente o seu stop, porque dizem que a tendência é sua amiga, e eu não tenho dúvidas que se a tendência é sua amiga, e é verdade, né, operar fora da tendência é muito melhor, eu não tenho dúvida que o stop é seu anjo da guarda, né? Então a tendência é seu amigo e o stop é o seu anjo de guarda. Então, pelo amor de Deus, operar, como eu falei, a responsabilidade sempre será sua, mas, né, operar sem stop, na minha forma de ver, né, e não deixo de dizer que sou um trader iniciante, quem sou eu para dizer o que é certo ou errado, mas para mim, operar sem stop é meio que loucura, né, porque é complicado, né, operar essas sem stop, com reversões infinitas, com martingale, preço médio infinito, se você não tiver um baita de um capital, uma garantia por conta gigantesca, a probabilidade de dar muito ruim, ela é grande. Você vai ganhar muito dinheiro, mas o dia que você perde tudo. Esse que é o problema de trabalhar sem stop, acreditando sempre em reversão, né? Porque você entra comprado, o mercado começa a vender, você vai comprando mais, o mercado começa a cair, você vai comprando mais, o mercado começa a comprar mais. Se você tiver margem e depois der sorte daquele dia ele voltar tudo, né? Você vai recuperar e vai ter um lucrinho aí, mas só que você vai ter uma exposição gigantesca ao risco, né? Então você vai às vezes expor aí, sei lá, dependendo da operação com poucos contas, vai expor 5, 6 mil reais para depois lucrar 500, 300. Não sei se é vantagem, mas se você perder um pouco mais de tempo, perder tempo não, né? Ou ganhar tempo estudando, ganhando conhecimento e tentar ser mais assertivo nas suas entradas para evitar esse tipo de sufoco. Errou, faz parte, é normal. Desde que você esteja dentro do que você acredita, estopa e parte para outra, né? Porque a chance de você se arrebentar com essas operações malucas é grande, tá? E quando eu falo não é por ver os outros fazendo, é porque eu já provei desse veneno, né? Se eu tá com capital pequeno lá, quando eu pus lá R$1.000 para começar lá, mais ou menos uns 2 anos. Aí no primeiro dia fiz R$200, depois fiz mais R$200. Falei, isso daqui é fácil, vou ficar milionário. Primeira operação que eu fiz começou a voltar contra, né? Falei, não, ela vai subir. Aí eu fui baixando stop, baixando stop, baixando stop, baixando stop e pum, estopado compulsoriamente pela corretora porque eu não tinha mais margem, né, para poder ficar no mercado. Então, quando eu falo isso, não é para ofender quem opera dessa forma, porque tem gente que consegue fazer isso ser bem lucrativo e acha interessante expor 90% do capital para ganhar 1%. Mas enfim, a probabilidade, né, como eu falo, eu não sou trader profissional, sou engenheiro mecânico, então eu gosto um pouco de números. Então eu planilho tudo, estudo bastante parte de probabilidades estatísticas e a probabilidade de você se arrebentar fazendo isso é grande, tá? Vai dar muito certo e o dia que der errado acaba para você, game over. Então chega de blá blá blá, né, de falatório, e vamos adiantar aí. E aí está, até o Candle 6 eu estava mais tranquilo, eu falei, não, tá só acumulando, depois ele vai dar aquela estourada para cima, né? O dólar estava caindo bastante, mas não foi dessa vez, né? O Candle 7 foi lá e estopou a nossa segunda operação, fazendo devolver o que ganhamos na primeira operação lá, e nos dando um prejuízo de R$25 mais taxas e emolumentos. Mas faz parte. Nesse momento eu já havia decidido, né, que não operaria mais no índice hoje. Por quê? Estava operando no dólar e no dólar já estava com resultado interessante, tá? Porém, ganância que me lasca, estava com resultado bacaninha, podia ter parado, mas falei, não, vou pegar só mais uma aqui. E nessa uma que eu fui pegar, tomei um stop. Falei, não, pegar só mais uma, recupero esse stopzinho aí e paro. E play, segundo stop consecutivo. Aí já estava com o valor lá que se eu tomasse mais um stop, zeraria. Falei, não, então eu vou entrar e vou pegar essa operação, né? E vou ter lucro. Aí entrei em mais uma operação, recuperei, né? Mas se eu tivesse parado com 3 entradas lá, o meu lucro teria sido um pouquinho mais interessante. Então vamos lá adiantar, né, e chegar lá nesse ponto aí. Depois desse momento aí, né, ele deu aquela beliscada, eu falei, ixi, será que ele só violinou? Não, ele despencou mesmo. Depois a gente mostra um pouco mais desse mercado despencado aí.
Então antes de ir lá pro dólar, sou o alarme. Antes de ir lá pro dólar, aí ó, o índice rebentou, buscou lá a abertura de hoje, né? Nesse momento então ele caiu bastante. E ele chegou a cair mais do que isso, né? Ele fez a mínima lá próximo daquele pivô ali dos 109,613, tá? Como eu gravo a tela sem áudio, né? E as operações do dólar eu não consigo gravar simultâneo, eu vou mostrar aqui as operações, né? Vocês vão conseguir ver pelos trades realizados, aqueles triângulos verde e amarelo. Vamos ver se eu consigo sincronizar agora a narração com o que eu marquei na tela para poder ficar no vídeo. Então o mercado abriu ali já para baixo, né, com aqueles box cinzas lá que seria o gap, né, que aparece no mercado no candlestick. Então o mercado abriu já bem abaixo. Essa nuvem vermelha foi uma nuvem que eu criei, não tem nada demais, é apenas cruzamento de algumas médias, tá? Depois eu até ponho aí, mostro como que dá para fazer isso. Eu não sou nenhum exímio programador, mas isso daí são coisas simples que ajuda só para ficar visualmente mais fácil, ou tentar ficar mais fácil, porque às vezes elas me complicam. Então ela abriu também nas médias abertas ali, abriu embaixo, ou seja, rompendo os fundos anteriores, né? Então eu marquei um Fibo ali também da máxima do último topo, né? Do último topinho com o primeiro fundo de hoje. É que esse Fibo tá na tela, eu já tinha traçado depois, mas tinha marcado nessa região aí, que seria o 100%, só para ver possíveis pontos de suporte, né? Então, abriu, desceu, Renko subiu, fez dois quadrinhos brancos, estou no R5, tá? Renko 5R. Então ele subiu ali, assim que... Qual que é a ideia desse operacional que eu estou estudando, né? Que é tentar aplicar o Price Action, né, pelo Renko. Então, perdeu fundos anteriores, né? Fundo e topo menor do que fundo e topo anterior, então acredito na venda. Tendência de venda. Então assim que ele faz essa reversão, né? Então dois candles brancos para cima, assim que ele fez a reversão entrei vendido com stop um tique, dois ticks, né? Um ponto acima da mínima daquele martelo de inversão. Eu estou operando com dois contratos, tá? Primeiro alvo 5 pontos e o segundo com 12. Porém, quando ele chega em 8 pontos, ele começa a proteger a operação, deixando aí 5, 6 pontos do preço, tá? Em situações que eu queira esticar a operação além dos 12 pontos, eu consiga já ir protegendo de forma automática. Depois também posso fazer um vídeo mostrando como eu faço isso. Então, depois ele foi lá, pegou o nosso alvo ali, saiu na proteção, não chegou a pegar os 12 pontos. Ele foi, tirou na proteção, ainda na tendência de baixa, renovando fundos mais baixos que fundos anteriores e os topos também mais baixos. Então fiz mais uma venda ali. Primeiro alvo 5 pontos e o segundo também não chegou. Eu dei uma esticada, coloquei lá embaixo, não pegou, ele voltou, tirou na proteção. Nesse ponto mais uma reversão. Talvez eu não deveria ter feito essa operação, porque o mercado já estava nas médias mais laterais, mas mesmo assim deu certo. Entrou lá, primeiro alvo 5 pontos, segundo não atingiu lá onde eu estiquei e voltou também, tirou perto dos 5 pontos. Nessa hora eu já estava com valor interessante, né? Eu poderia ter parado por aí, estava com 360 e alguma coisa, mas aí o mercado inverteu, né? A média cruzou as médias para cima. Poderia ter tentado pegar uma contra-tendência ali quando ele faz aquele topo, que é um padrão de um fundo, que é um padrão de reversão, mas preferi aguardar. Quando ele fez isso, a média tinha ficado verde, mas ainda bem lateral. Poderia ter evitado também essa compra, mas não evitei. Acabei comprando quando inverteu o Renko. E aí eu voltei ali e tomei um stop ali de 6 pontos, com 2 contratos, né? Então, dos meus 365, tomei 120 na cabeça. Aí eu falei, não, então ele vai continuar a tendência de baixa. Quando ele reverteu ali, vendi. Puta que pariu, né? Tem que ter paciência. A gente não pode ficar afobado. Vamos respirar, esperar o mercado andar para um lado pra gente resolver, né? E ali naquele ponto ali, ó, eu tomei um outro stop. Aí o mercado voltou a subir. Aí sim, renovou o topo anterior, né?
fiz a venda. Talvez pudesse ter esperado também, mas enfim, não esperei. Fiz a venda e dessa vez ele buscou lá os 5 pontos do primeiro alvo. E o segundo contrato eu estiquei para sair com 17 pontos, colocando na região dos 50, próxima dos 50%, acreditando, que eu até marquei na tela, acreditando que ele pudesse buscar, porque quando ele rompe o 76,4 de FIBO ali, né, da forma como eu tinha traçado aí, nesse recuo, ele rompe 76, existe uma boa chance dele buscar até lá o 23, né? Segundo o Fibonacci, né? Não foi isso que eu marquei. Eu marquei que seria uma nova possível entrada de compra. Porém, vocês vão ver aí que a ideia é que ele fizesse isso, esses movimentos. Mas vocês vão ver aí que logo na sequência teria dado um stop ali, né? Porque o que eu acreditava que ele pudesse chegar nos 23, ele até chegou, mas antes ele acabou recuando. Então a gente tem que tomar cuidado, esperar, né? Os stops vão acontecer, mas esperar que as pernas se desenhem bem, né? Que as médias estejam abertas, a nuvem ficar verde e vermelha. Dá para operar contra a tendência também. Às vezes eu vou arriscar essas contra tendências, porque como Edu Moraes fala, né? São nessas operações onde você ganha mais, né? Porque vocês têm alvos maiores, né? Tá vendo? Nesse momento teria tomado stop se tivesse entrado naquela reversão lá de cima. Ainda bem que eu não fiz, né? Eu falei, porra, tava tranquilinho, R$360 de lucro ali, já podia ter parado, mas não, a ganância de querer pegar, não, tô manjando, vou buscar, manjando porra nenhuma, o mercado, ele te dá essa chance, né, de pôr um lucro no bolso e você ir embora, aí você tenta arrancar mais dele e fala, deixa eu dar uma pancada nesse trouxa aí pra ele ver que ele não sabe nada, mas enfim, faz parte, o stop faz parte, né? Mas, né, então eu deveria ter seguido a regra, a disciplina. A disciplina é muito mais importante do que qualquer estratégia. Eu deveria ter parado naquela situação lá, né? Aí eu fui pro 12R. Pelo 12R, seguindo as mesmas ideias de entrada, não teria tido nenhum stop, teria tido uns 3 takes aí, né? Seria a primeira entrada naquela subida, depois teria uma situação saindo no 0 a 0 e depois teria entradas na venda, onde teria buscado resultados aí interessantes. Beleza? E como eu tenho isso como um diário de trade, né, um diário das minhas operações de forma de vídeo, né? Eu faço algumas marcações e mostro, tá vendo? Isso que me deixa puto, né, mano? Por causa da ganância. Então a gente chega a ter conseguir um valor interessante por querer mais e mais, a gente, ó, tá vendo? Você começa a devolver. Se eu tivesse parado na hora que tinha que ter parado, né, da forma como eu tinha planejado, teria saído com um lucro maior do que eu saí, então eu não posso reclamar porque pelo menos foi lucro, mas, tá vendo, eu tive no terceira marcação ali da esquerda para direita, e cheguei a ficar aí próximo abaixo dos R$100 aí, né. Falei, porra, eu tava com 360, devolver tudo pro mercado é muita burrice, né, mano. Mas faz parte, né. Como eu estou fazendo estudo ainda desses operacionais, eu estou estudando ainda aí quais serão as formas, qual a forma que eu preciso operar, a quantidade de operações, né, que seja mais interessante para essa forma de operar que eu estou estudando aí. Beleza? Então é isso daí. Não tem muito mais o que dizer que é possível ganhar dinheiro nesse mercado. É possível ganhar muito dinheiro nesse mercado. Só que a gente tem que ter a ciência de que também é possível perder muito. Então você só tem que colocar nesse mercado o dinheiro que você pode perder, porque isso daqui não é investimento, é especulação, tá? Outra coisa, dá para ganhar muito, muito, muito dinheiro. Só que você tem que ter em mente que o seu lucro vai ser proporcional ao tamanho do seu capital e ao risco tomado, né? Como o Eduardo Moraes fala, né? Você tem que estar disposto a pagar o pedágio, que são os stops. Saber que faz parte e saber que você tem um limite para tomar. Chegou no seu limite, para. Então você pagou a sua taxa. Volta no outro dia que o mercado vai ser generoso com você. Mas se você tentar tudo num dia só,
você não vai ter o dinheiro para pagar os pedágios necessários, então você vai quebrar. Então, venha para o mercado ciente do risco. O mercado não é fácil, porém é simples, tá? Se a gente estudar de verdade e optar por fazer o simples, não ficar inventando a moda, dá para ganhar, dá para sair vencedor. Só que você tem que fazer o simples sem ganância, né? Com disciplina, para que você consiga alçar voos maiores. Ó, que bonita frase. Aí era o trecho que eu falei, né? Quando ele chegou próximo da região lá dos 23,6, né? Então percebam, né? Como ele busca. Tracei então lá no índice, o último fundo, né? Que foi o fechamento do dia anterior ali. O último fundo com o topo, né? Quando ele começou a fazer quando conseguimos identificar um topo lá em cima. Ele começou a cair, rompeu a região dos 76,4. Qual que é a ideia de quem opera o Fibonacci, né? Fechou o candle ali do 76, podia já ter entrado com stop acima do candle, ou se quiser ser mais arrojado, né, colocando o stop lá acima do 100%, mas aí você precisa ter um capital adequado para isso, que dá um stopão grande ali. E a saída lá no 23,6, né? Então, funciona. Quem me mostrou sobre esse Fibonacci, se não me engano, é o professor Marco Aurélio Rossi, já é falecido esse cara, mas quem me mostrou sobre esse mercado foi o Barão do Mercado. Então é uma forma bem interessante de trabalhar. Só que você tem que ter calma, paciência e tranquilidade. Capital adequado, porque o stop vai acontecer, não existe nada 100%, né? Mas, por exemplo, se você operou hoje desta forma aí, com um contrato, comprando no rompimento do Candle 11, lá na mínima, né? Stopzinho ali em cima, você não teria tomado calor nenhum, o stop ficaria em 300 pontos, se fosse mais arrojado, ia ter que usar um stop de 700 pontos para pegar um stop acima do 100, né? Mas considerando um stop acima do 11, uns 300 pontos de stop, vai. E você teria buscado um alvo aí, que ele pegou lá no Candle 25, de 1.188 pontos. Então é uma forma bem interessante aí, né, de operar. Só que aí você tem que ter paciência, tranquilidade para conseguir enxergar isso no mercado, né? E operar todos os dias da mesma forma. Porque hoje ele deu, né? Hoje ele pagou. Tem dia que você vai fazer, você vai tomar o stop. Então, se você fizer quando achar que deve, né, ficar mudando a sua forma de operar, você sai das estatísticas, né, daquele operacional. Porque todo operacional ele paga e todo operacional ele toma dinheiro de você. Então, se você fizer todos os dias a mesma coisa, a chance que você... Lembre-se, nesse mercado não temos certeza, mas se você fizer todos os dias a mesma coisa, a probabilidade de você se dar bem é grande, né? É óbvio também que desta forma de operar, creio que você não teria pego esses 1.000 pontos, né? Esses 1.000 e... Quantos pontos que eu falei que deu? 1.200 pontos. Você não teria pego tudo, né? Porque com certeza você protegeria. Se você tivesse, sei lá, conduzindo com uma média mais curta aí, sei lá. Mas pelo menos, não sei, aí vai depender do operacional, mas se você estivesse conduzindo por uma média mais curta, você teria saído quando ele fez o pullback, ou se você estivesse conduzindo pela VWAP, você conseguiria ter buscado o alvo inteiro. Aí cada um vai ter que estudar a forma de ver, né? Se tivesse protegido pela VWAP, né, ele só voltou e cortou a VWAP para cima lá no Candle 34, que ainda nem está na tela de vocês aí, nem vai aparecer porque já está acabando a gravação e eu preciso finalizar o vídeo. Mas enfim, o intuito aqui é registrar minhas operações, se eu fazer meu diário de trade, divulgar um pouco o setup operacional Gaza, que ultimamente ele é o que me fez começar a voltar a estudar mais pelos resultados, né? Mas no longo prazo, no período que eu estava operando com ele, vocês podem comprovar isso pelo canal aí, desde o dia 1/6/21, não precisei mais aportar dinheiro na corretora por ter quebrado conta, e a curva de capital foi interessante, mesmo operando às cegas, tá? Só que o mercado é sazonal e tem períodos aí que ele bagunça. E nessa bagunçada que deu me forçou a sair da zona de conforto, estudar mais, né? Vamos buscar sempre melhorar. Então, além de compartilhar os meus estudos, né, ensinar
quero ensinar nada, porque eu não sou professor, sou iniciante. Mas é compartilhar e registrar as minhas operações. Acreditem. Eu assisto algumas vezes, depois de que já está no canal, eu mesmo assisto. Como alguns vídeos são longos, eu falo muito. Ponho na velocidade 2. E os vídeos que eu mais assisto é quando eu faço as merdas, quando eu faço as cagadas, principalmente quando me dá prejuízo. Porque eu tenho que rever, ver o que eu fiz, para não tentar não fazer de novo, né? A gente pode errar sim, errar é humano, né? Só que persistir no erro é burrice. Eu tenho todo o direito, nós todos temos o direito de errar, mas nesse mercado eu não posso ficar brincando, né? Eu tenho família, né? A engenharia, eu sou engenheiro mecânico, como eu já falei, a engenharia que paga minhas contas é o que me faz viver, né? Eu gosto do que eu faço e eu não posso me dar o direito de tirar dinheiro de um lado por aqui para ficar torando e perdendo. Então, quando eu comecei lá no final de 2020, eu cheguei a perder na casa de uns 3 mil reais, 3 mil e pouco. Aí eu falei, não, basta. Eu não vou ficar me trabalhando, me esforçando, ganhando dinheiro para entregar dinheiro pros filha da puta de graça, assim. Não. Então eu parei, estudei. Só que eu não conseguia entender essa... Ou não é que eu não conseguia, a ansiedade, a necessidade, né, de querer ganhos, resultados rápidos, né? Nos faz querer pegar atalhos e cometer cagadas. Então eu tentei achar uma forma e achei, né, nada de reinventar a roda, mas cruzando vários setups com indicadores, consegui achar os sinais de verde e vermelho, compra e venda, né, com alvos longos e disciplina. O canal, a coisa mais importante que o canal trouxe para minha vida no mercado foi a disciplina, porque você vindo aqui se expor todos os dias, mostrando o resultado e falando que tem que ser disciplinado, mesmo sendo difícil, te força a ser disciplinado, para você não passar vergonha, né? O dia que eu fui indisciplinado, no começo do mês, tem até um vídeo lá, quem tiver interesse de olhar, foi quando eu fugi do meu operacional, que foi logo quando eu comecei a estudar. Aí eu tentei misturar tudo e eu vi que não dá, você tem que seguir meio que uma linha, né? Não dá para você querer fazer tudo, você pode usar vários parâmetros para confirmar uma entrada, mas a forma de operar tem que ser a mesma, né? E enfim, o canal que me trouxe de melhor foi isso, né? Foi o lance da disciplina, que eu preciso honrar o que eu falo, né? A palavra, o bigode vale mais que qualquer outra coisa, então eu tenho que honrar o que eu falo e ser disciplinado. E servia de exemplo, como eu falei, né? Não sou profissional, quem sou eu para aquele, mas pelo menos nessa parte da persistência do exemplo, né? De ser determinado, de estudar e se vamos prosperar, creio e tenho fé que sim, porque eu estou fazendo a coisa certa, estou me dedicando. Agora, só o tempo dirá o quão prósperos seremos com o mercado, né? Mas eu tenho fé que vai dar certo, que já deu certo, né? Porque sou grato só de ter condições, né? De estar no mercado já é algo maravilhoso, né? Tem muitas pessoas que gostariam de estar operando e não conseguem, porque infelizmente já quebraram, não tiveram como aportar mais ainda. Mas a mensagem que fica também é não desista, mas não jogue dinheiro fora, né? Estude. Eu acabei começando a falar e pulei tudo, a ordem cronológica das coisas, mas depois de ter perdido uns 3 mil e poucos reais, dinheiro que eu poderia perder, fiquei puto pra caraca. Eu não posso falar palavrão, muito palavrão, mas agora eu falo. Fiquei muito bravo. Falei, caralho, é inadmissível eu perder 3 mil reais. Não que fosse mudar minha vida, porque graças a Deus eu sempre tive essa consciência de que isso daqui era de alto risco, que eu só poderia colocar no mercado o dinheiro que eu pudesse perder. Então é um dinheiro que não ia comprometer minha vida, né? Eu ter perdido não mudou muita coisa, só que você fica puto, né? Eu poderia, com 3 mil reais, você faz uma bela de uma viagem, né? Com a sua família. Então eu falei, não, eu vou me dar mais uma chance nesse mercado, mas eu vou perder no máximo mais 1.000 reais. Não vou perder mais do que isso. Foi quando eu estudei pra cacete, tentei cruzar essas metas, porque eu queria também a facilidade, né? Como eu achava tudo muito subjetivo, né? Eu comecei a tentar achar uma forma de me dar entradas mais certeiras, né? E desenvolvendo desta forma um operacional, ouvindo vários trades, né? O Marcelo Ferreira, por exemplo, que fala, e o Ogro também, né? O André Machado, ele fala, você não pode comer feito passarinho e cagar igual elefante, senão você vai desidratar, você vai morrer aqui, não adianta. Então, com esses sinais, mais a forma de operar com disciplina,
de limitar o número de perda diária, limitar o número de operações, com um take muito maior, né? Eu comecei no operacional com um risco de 2,5 para 1, né? Então, um take pagava 2 stops e ainda me dava lucro. Então, foi o que foi me dando um pouco de casca, né? E um pouquinho de conhecimento. Hoje eu vejo o mercado também são coisas subjetivas, ainda muitas coisas, mas algumas coisas já eu consigo enxergar com mais clareza, né? Mas é isso aí. Já falei demais, o vídeo ficou longo. Não sou trader profissional, não sou comunicador, mas é algo que eu gosto, aprendi a gostar de fazer. É bom fazer o vídeo, principalmente quando a gente recebe alguns comentários, alguns feedbacks aí, né? Que sabe que de alguma forma, seja com 1 minuto do vídeo, né? O vídeo fica com às vezes 40 minutos, mas que é muito gratificante quando a gente sabe que pelo menos 1 minuto algo que a gente fala serve para ajudar ou alertar alguém, né? Então vamos aí, tamo junto. Mandem seus comentários, vamos trocar ideia aí. Se eu falei alguma bobagem, os traders experientes podem me corrigir aí, que a gente está sempre aberto para aprender. Beleza? Então, graças a Deus, mais um dia muito bom. Né? Lembrando que muita gente se apega ao valor financeiro, não se apegue a isso por início, e sim ao percentual do seu lucro sobre o seu capital. Beleza? Então, ó, muita disciplina. Se Deus quiser, amanhã estarei de volta para mais um dia aí com as operações no índice e no dólar. E vamos ver aí o que o mercado nos reserva. Espero que ele nos reserve mais alegrias sendo o pagador. Mas se ele vier batendo, que eu tenha sabedoria, que eu consiga ter tranquilidade para respirar fundo, assimilar, assumir aquele prejuízo e voltar no dia seguinte, que é o que devemos fazer. O que a gente não pode é quebrar para que a gente tenha a chance de voltar no outro dia para continuar no game aí. Então é isso aí. Bons negócios. Que Deus abençoe a todos. Abraço.